Olá, senhores, bora para uma questãozinha aí que é um balaio gato, né, da mecânica. Vai ter questão de cinemática com Muco Move e vetores também para vocês aí, né? Bora lá então, ó. Tornados são fenômenos meteorológicos formados por uma intensa coluna de ar que se movimenta rapidamente e causa grandes estragos por onde passam. Por isso, há estudos que tentam identificar aproximadamente o local por onde eles podem passar e minimizar os danos causados. Em um estudo realizado a fim de calcular a localização aproximada de um tornado, foi proposta a seguinte situação: um tornado se desloca uniformemente, com velocidade de módulo igual a 56 metros por segundo, para leste. Como está indicado na figura ali até, ó, 56 metros por segundo para a direita, e esse movimento é uniforme, tá? Porém, em determinado momento, inicia concomitantemente com o deslocamento para leste, um movimento uniformemente variado, com uma aceleração constante de 0,16 metros por segundo a cada segundo e para sul, alterando seu trajeto e passando a se deslocar no sentido sudeste. Em direção a uma cidade conforme ilustra na imagem. Então, agora, se olhando para a figura, ele também tem uma aceleração na vertical, tomando a figura como referência, né? E a resultante disso vai dar aproximadamente ali na direção sudeste, certo? Considere que a direção dos pontos cardeais pode ser representada por vetores. Antes do início do movimento, o tornado está localizado a noroeste da cidade, de forma que o vetor posição R, nessa direção, de origem na posição da cidade e extremidade na posição do tornado, tem módulo igual a 53 km. Ao decompor esse vetor a oeste, ou seja, na direção x, o vetor posição tem módulo igual a Rx igual a 28 km, enquanto o norte, o vetor posição tem módulo igual a Ry. Considerando a posição do tornado em relação à cidade, a partir do momento em que ele inicia um movimento nas duas direções, quais são a distância e a localização do tornado em relação a essa cidade após 500 segundos? Se ele mantiver, o movimento uniforme para leste e o movimento uniformemente variado para sul. Então, olha só que bacana, senhores. Primeiro ponto que a gente vai observar aqui é que ele já indicou para nós que essa distância, que essa projeção horizontal desse vetor R é chamado de Rx. E essa projeção vertical desse vetor R, ele chamou de Ry, certo? Detalhe, o Rx, ele já deu para nós a distância, né? Ele falou que essa distância vale 28 quilômetros, 28 km. A hipotenusa vale 53 km. E dessa forma, a gente consegue fazer um Pitágoras para encontrar o nosso Ry ali, né? Aquele vetor, aquele segmento, aquele cateto do triângulo retângulo na vertical. Então, esse cateto vertical aqui, ó, a gente pode calcular através de um Pitágoras. Esse daqui eu vou chamar de, ele chamou, né, de Ry para nós, certo? Então, nós vamos poder fazer um Pitágoras aqui, ó. A hipotenusa ao quadrado, que é o 53, vai ser igual o nosso cateto 28 quilômetros ao quadrado, mais o cateto Ry, que é o que a gente quer descobrir, ao quadrado. A hora que você faz essa conta, e o 53 ao quadrado ao quadrado, passa para o outro lado, subtraindo, e depois tira a raiz quadrada, você vai descobrir que esse Ry aqui, ó, ele vale 45 quilômetros. Então, a gente descobriu aqui que a projeção vertical, de onde se encontra o nosso tornado, ele está a 45 quilômetros ao norte da cidade aí de referência para nós, certo? Bom, para isso, vamos ver agora quais são os deslocamentos que esse tornado sofre, tanto na direção horizontal, olha lá, ó, na horizontal eu vou desenhar tudo na cor vermelha. Então, andando em eixo X, eu vou desenhar na cor vermelha. E depois na vertical. Na vertical, eu vou fazer tudo em cor azul. Quem tiver na vertical, direção Y, eu vou trabalhar na cor azul. Na cor vermelha, para nós, na direção horizontal, na direção do eixo X, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Na horizontal, o nosso movimento é um movimento
uniforme. Então, a equação que nós podemos usar é velocidade é o ΔS sobre o ΔT, certo? A velocidade desenvolvida nessa direção é de 56 metros por segundo. O ΔS é o que eu quero descobrir. E o tempo que a gente vai analisar é 500 segundos após esse instante que o tornado passa a ter tanto movimento uniforme como um movimento uniformemente variado agindo sobre ele. Então, se a gente pegar o 500 que está dividindo e passar para o outro lado multiplicando, a gente vai descobrir que o tornado sofre um deslocamento na horizontal equivalente a 28 mil metros, ou a gente pode falar 28 km. Olha lá, senhores, 28 mil metros ou 28 km significa que nesses 500 segundos o tornado andou exatamente essa dimensão aqui desse triângulo retângulo que nós temos. Então, ele já está alinhado verticalmente com a cidade, certo? Agora a gente vai ver na horizontal qual é o deslocamento, na vertical, né? Qual é o deslocamento que ele vai sofrer durante esses 500 segundos. Lembrando que na vertical nós temos um movimento uniformemente variado. Como eu tenho que a velocidade inicial na direção Y desse tornado, ó, a velocidade inicial dele vale 0, porque ele não tinha deslocamento na vertical, lembra? Ele estava andando só na direção leste, quando de repente ele começa a acelerar, ele começa a se movimentar na direção Y. Então, para isso, nós vamos utilizar a equação do sorvetão. ΔS é o nosso V0T mais A sobre 2 vezes T quadrado. O nosso V0, no início, ele vale 0. O ΔS que ele vai percorrer é o que nós estamos querendo descobrir aqui na direção Y, certo? A aceleração vale 0,16 sobre 2 vezes o nosso tempo, né? O tempo pelo qual eu quero analisar o deslocamento dele, que é o tempo de 500 segundos. Então, a hora que a gente faz o 500 ao quadrado, tudo isso vezes 0,16 e dividido por 2, a gente chega aqui, o ΔS que ele desloca na direção Y, ao mesmo tempo que ele desloca aqueles 28 km na horizontal, é um ΔS equivalente a 20 mil metros ou 20 km. Portanto, senhores, olha que bonitinho. Ao mesmo tempo que ele andou 28 km para a direita, ele deslocou 20 quilômetros para o sul. E aí, portanto, na nossa projeção, a gente percebe que esse tornado, ó, ele fez essa trajetória aqui para nós, ó. Ele se deslocou 28 quilômetros na horizontal, ao mesmo tempo que ele desloca 20 quilômetros na vertical. Portanto, ele ainda está, sem tirar aqueles 45 quilômetros, 25 quilômetros para cima da cidade de referência, ou seja, 25 quilômetros ao norte da cidade de referência. Portanto, 25 quilômetros ao norte da cidade de referência. Isso dá para nós como correta alternativa D de dado. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até a próxima.